Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para mim é uma alegria muito grande poder estar trazendo aos amados irmãos mais um comentário bíblico. E o comentário bíblico de hoje tem como tema inversão de valores. E eu quero aqui, amados, focar em uma inversão de valores que tem crescido muito, não só no Brasil, como em todo o mundo. Eu quero falar sobre a valorização excessiva aos animais e a desvalorização do ser humano diante de um grupo dessa sociedade moderna que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Hoje a gente vê pessoas valorizando mais animais do que o ser humano. Há um bom tempo atrás eu ouvi uma notícia que uma mulher nos Estados Unidos, ela gastou $150 mil numa festa de aniversário da sua cachorrinha ou do seu cachorrinho. $150 mil, ou seja, mais ou menos R$300 mil para uma festa, para um animal irracional, que não entende nada, né? Ele não entende aquele movimento, ele está vendo ali, mas ele não sabe, ele é irracional. Eu fico pensando, R$300 mil, quantas crianças que são carentes, amados, que não têm condições, os pais não têm condições de dar uma festinha de aniversário para o filho. Às vezes não tem condições nem de dar um presente para a criança. Quantas festas de aniversário essa mulher poderia realizar para as crianças carentes? Quantos presentes essa mulher podia dar para essas crianças? Quantos sorrisos ela poderia gerar no coração dessas crianças fazendo isso? Mas não, eles preferem dar uma festa para um cachorro, mas não dar uma festa para uma criança. Amados, eu não estou aqui estimulando o maltrato a animais, sou extremamente contra qualquer tipo de violência aos animais, né? A não ser que um animal venha te agredir, você tem que se defender. Numa situação complicada, você tem que se defender. Mas eu sou contra qualquer tipo de violência aos animais, né? Mas sou contra também o que um grupo dentro dessa sociedade moderna está fazendo, que é valorizar mais os animais do que os seres humanos. Há um bom tempo atrás, eu estava ouvindo uma entrevista com o senador Magno Malta, e ele estava falando sobre a reforma do Código Penal brasileiro. E eu confesso que fiquei assim assustado e preocupado com o que ouvi. Ele disse que, segundo o Código Penal brasileiro, que está em análise, né, para ser aprovado, a pena por estupro de vulnerável vai passar de 14 anos para 12 anos de prisão, ou seja, a pena vai cair 2 anos, vai diminuir de 14 anos para 12 anos. A pena para quem for pego em uma feira vendendo uma pena de pavão, ou quem for pego destruindo um ninho de um passarinho, ou quem for pego agredindo um cachorro, é de 7 anos de prisão. Veja bem, 7 anos de prisão. E a pena por lesão corporal a um ser humano é de 6 meses de prisão. Eu pergunto, isso não é valorizar mais o animal do que o ser humano? O que acontece? A pessoa pega mais tempo de prisão se bater em um cachorro
do que se agredir um ser humano. E até ali no momento da entrevista, o senador fez uma brincadeira irônica, dizendo que se um cachorro te morder, você não pode bater nele, bate no dono. Porque se você bater no dono, dá menos cadeia do que se você bater no cachorro. Então, amados, as coisas estão complicadas, né? Essa geração está complicada. E Jesus, amados, ele mesmo diz que nós valemos mais do que os animais. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26, diz assim, ó, Jesus disse: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. A última parte desse versículo diz: não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha bem, Jesus está dizendo que o homem, ele tem muito mais valor do que um animal. E hoje, lamentavelmente, nós vivemos em um mundo onde muitos animais estão sendo muito mais bem tratados do que os seres humanos. Existem animais que não passam fome do jeito nenhum. Existem animais que têm um cuidado especial com médico, tem fisioterapia, tem aqueles banhos para cuidar do animal. Tem pessoas que gastam por mês aí R$300 para cuidar do animal. Não estou dizendo que, né, não deve cuidar do animal, não é isso que eu estou dizendo, que não deve dar comida, se ficar com algum problema levar num veterinário, não é isso. Só estou dizendo que, lamentavelmente, há um grupo nessa sociedade moderna que virou as costas para os problemas dos seres humanos, estão dando mais atenção aos animais. Como eu já disse, eu não estou aqui estimulando ninguém a maltratar ou deixar de cuidar dos animais. Mas eu entendo, amado, que o ser humano vem em primeiro lugar. O ser humano é prioridade. Recentemente, amados, eu ouvi uma notícia onde os tripulantes de um navio se depararam com um homem que estava à deriva no mar. E aquele navio não parou para socorrer aquele homem que estava à deriva no mar. Eles não prestaram socorro àquele homem. E simplesmente a imprensa só deu essa notícia, né? Só falou isso só. Mas se fosse um animal, amados, se fosse um cachorro, um gato ou um outro animal, que esse navio, o capitão desse navio e os tripulantes tivessem largado a deriva no mar, esse caso, esse assunto teria uma grande repercussão nacional. E provavelmente a população local, né, já estaria com faixas, né, com protestos contra o capitão desse navio, contra os tripulantes desse navio, iam, no mínimo, abrir um processo. Se fosse um animal, ia ter tudo isso, processar, mas porque é um ser humano, ninguém fez caso, só noticiário só falou que simplesmente o navio passou e largou o homem. Oh, amados, que situação triste. O inimigo vem cegando a cada dia mais essa sociedade moderna. É triste ver a situação que essa sociedade está vivendo. Realmente é muito triste. Infelizmente, amados, este mundo anda sempre na contramão dos ensinos de Cristo. É com temor, amados, que peço aos amados irmãos que orem pelos nossos governantes, orem por nossas autoridades, para que Deus dê a eles sabedoria para governar o nosso país. E não só o nosso país, mas as outras autoridades de outros países. Pois nós devemos orar para que eles possam criar leis
que realmente valorize mais o ser humano, que puna mais uma pessoa que agrediu o ser humano do que um animal. Que realmente essa inversão de valores que está acontecendo possa diminuir. Que realmente as pessoas que defendem com unhas e dentes os animais possam também defender os seres humanos, né? Defender pessoas que às vezes não têm cuidado médico. Você vê aí muitas pessoas se mobilizando para ajudar um animal, né? Se mobilizam, fazem campanha na internet, fazem tantas coisas para ajudar um cachorro. Não estou dizendo que isso não é bonito, é bonito. E não estou dizendo para não fazer isso. Tudo bem, querem fazer, façam. Mas quem está se mobilizando, fazendo campanha na internet, juntando um grupo de pessoas para ajudar aquela pessoa que às vezes precisa de uma cirurgia médica e não tem dinheiro para pagar e acaba morrendo por isso? Quem está ajudando essas pessoas? Eu vi uma reportagem de uma mãe que, amados, me dá até vontade de chorar. Uma mãe que estava morando na calçada com seus filhos pequenos. Aleluia, morando na calçada, amados. Quem está fazendo alguma coisa por essas pessoas? Quem está estendendo a mão? Quem está colocando essas pessoas debaixo de um teto? Dão-se um teto a um cachorro, mas não dá-se um teto ao ser humano. Oh, amados, que sociedade é essa que nós estamos vendo? Meu Deus, aonde vamos parar? Aonde vamos parar com isso? Pessoas são tiradas das suas casas, aquelas pessoas que são despejadas. Tudo bem, invadiu lá um terreno de propriedade particular ou privada. Mas tirar de lá e jogam na rua. Jogam, amados, dá vontade de chorar, irmãos. De ver a situação. Jogam na rua. Deixam ao relento. Despejam as famílias. Mas acolhe os animais. Como eu quero enfatizar novamente, eu não estou aqui condenando você a cuidar do animal. De forma nenhuma. Mas não podemos continuar aceitando, vendo os seres humanos sendo tratados piores do que os animais. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina a valorizar mais o ser humano do que os animais. Devemos cuidar dos animais. Deus não se agrada também que agride animais. Deus não se agrada que você agrida um animal, que você espanque teu cachorro, que espanque teu gato, né, que maltrate o seu passarinho, se é que você tem na sua casa. Deus é contra isso também. Só que, amados, Deus também é contra quando os homens não valorizam o ser humano, quando aqueles que têm o poder, aqueles que têm o dinheiro, não ajudam o ser humano. A palavra de Deus diz que quem tampa os ouvidos para o clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Deus zela pelo ser humano. Que essa inversão de valores, querido, não faça parte da minha vida e nem da sua. Que tenhamos a sabedoria de valorizar mais o ser humano do que os animais. Valorizar os animais? Sim, vamos valorizar, vamos cuidar. Mas o ser humano vem em primeiro lugar. Que Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês. E até o nosso próximo comentário bíblico, se Deus quiser. Um forte abraço deste humilde servo do Senhor, Aparecido Sanches.